Sejam muito bem-vindos à edição do Pode Crescer do mês de junho, onde vamos conversar sobre um tema muito importante: caminhos da dependência, do vape às drogas ilícitas. Vamos explorar os riscos, a transição e as consequências para a juventude. E para esse episódio reunimos um time de peso. Alexandro de Andrade Cavalcante, um médico com uma vasta experiência. Ele é pós-graduado em psiquiatria e psiquiatria forense, graduado em dano corporal e mestre em medicina forense. Hoje ele atua na rede de atenção psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde do nosso município, onde ele se dedica ao atendimento de crianças, adolescentes e adultos dependentes químicos e portadores de transtornos mentais. E para compor essa equipe também temos o prazer de contar com a Denise Amorim Ornag, uma guarda municipal há 16 anos, com 8 anos de experiência como integrante da equipe RPA e 7 anos como coordenadora da Patrulha Maria da Penha. Hoje, ela é integrante da Patrulha Escolar. Então, para a gente começar, a primeira pergunta vai para a Denise. Eu gostaria de entender, Denise, quais são os tipos de droga mais comuns ali entre os jovens? Olha, pelo que a gente tem trabalhado, a gente encontra muito mesmo o cigarro, a maconha e álcool. São os tipos mais comuns que está entre os jovens hoje. Com grande índice agora com cigarro eletrônico também, né, que está uma febre. Perfeito. Infelizmente. E por falar dos cigarros eletrônicos, temos estudos hoje que mostram que muitos jovens começam a fazer o uso ali dos cigarros eletrônicos sem saber dos riscos, né? Então, eu gostaria de saber, doutor, se o senhor pode nos explicar um pouquinho mais sobre esses riscos, tanto a curto ali quanto a médio e longo prazo. Ok, perfeitamente. Bom, então, antes de mais nada, pegando o gancho da primeira pergunta que você fez a Denise, né? Dentro de uma sequência bem estudada na psiquiatria, a primeira droga de acesso a crianças e adolescentes, na maioria absoluta, quase 100% dos casos, é o álcool, em casa. Tá? Então, começa-se esse consumo ou escondido em casa, ou na maioria das vezes, realmente estimulado por alguém que está usando uma espuminha da cerveja, dá uma bicadinha aqui nessa caipirinha, experimenta. Não, já é um hominho, já está com 10 anos de idade, aqui que tem que tomar um golinho só, não faz mal nenhum. Tá? Então, essa é a porta de entrada. O cigarro é muito presente na nossa população, muito embora o Brasil tenha hoje um dos melhores programas do mundo anti-tabagismo. Tá? Então, mudou muito o nosso perfil de propaganda de cigarro, mudou muito o padrão de consumo. Era muito comum que a gente chegasse num estabelecimento como aqui do Projeto Crescer, e a gente sempre encontrasse com alguém no pátio fumando, ou nas imediações fumando, ou fumando até nas próprias salas. Era elegante, até um tempo atrás, ter um cinzeiro em casa, ou ter um cinzeiro na mesa do escritório. Os bancos, antigamente, tinham aqueles cinzeiros maiores, que cabiam mais bitucas, tá? Para as pessoas que ficavam na fila dos bancos. Então, era uma coisa socialmente aceita. Para você ter uma ideia de malefício de cigarro, nos anos 60 e nos anos 70, uma determinada marca de cigarro, fabricada aqui no Brasil, colocava uma cena em que uma mulher gestante, já com barrigão, prestes a ganhar bebê, estava dentro do consultório, junto do seu obstetra, e o obstetra perguntava para ela se ela tinha seguido a recomendação dele de fumar um maço de cigarro por dia. Porque havia uma recomendação nessa época, propagandas inclusive, eu posso até te disponibilizar depois a propaganda para você usar e mostrar quando possível, em que o conhecimento daquele momento dizia que senhoras gestantes que fumavam, os bebês nasciam mais esbeltos, os bebês nasciam magros, longilíneos, e o parto era um parto mais fácil, porque como o bebê era menor, então na hora do nascimento, na hora do período expulsivo do parto, saía com maior facilidade. Chegava a ser uma recomendação médica, fume nesse período, e muitas moças começaram a fumar nesse período, e hoje elas estão aí com 70 ou mais anos de idade, e continuam fumando. Então, não é raro a gente perguntar para uma paciente idosa, quando a senhora começou a fumar?
Cara, quando eu tinha 16 anos esperando meu primeiro filho. Aí vem a recomendação médica, era o conhecimento daquele momento. Então, essas são as drogas mais comuns. Hoje, o que a gente tem como o grande perigo que a gente está observando? O Conselho Federal de Medicina, lá em Brasília, acabou de promover o segundo Fórum Nacional de Combate ao Cigarro Eletrônico. Nós temos na entidade médica, que é a principal entidade médica do Brasil, uma campanha muito forte de combate a todo tipo de tabaco. E agora o tabaco, o fumo, no DEF, que a gente chama, que são os dispositivos eletrônicos de fumar. E aí eles têm várias gerações, tem primeira, segunda, ele já está na quarta geração, que são os vapes, tá? E vem ainda a quinta, sexta geração, porque a indústria investe nisso. Quando você me pergunta quais as consequências para a saúde disso, é o dano pulmonar. O dano pulmonar, e ele é um dano irreversível. Quando a gente perde um alvéolo por causa do cigarro, da nicotina, quando a gente perde um bronquíolo, isso é irreversível. Aquela área consumida do pulmão, ela não se refaz. Então, a próxima etapa, conforme você vai fumando e fumando e fumando, você chegar a uma doença chamada doença pulmonar obstrutiva, que são aquelas pessoas que são dependentes de oxigênio. É muito triste. Vocês se deparam aqui na nossa cidade de vez em quando com um caminhão da White Martins descarregando uma série de cilindros de oxigênio. São para essas pessoas que têm o DPOC e que hoje já não conseguem mais sobreviver se não tiver com um balão de oxigênio conectado ao seu organismo. Isso para fazer qualquer coisa dentro de casa. E o que tem provocado o vape? Parece ser uma coisa inofensiva o vape, Denise. É cheirosinho, é tão bonitinho. Cheirosinho, tem vários odores diferentes, agradáveis até, mas na composição deles, alguns exemplos do que pode ter no vape. Formol, Meu Deus, gente. acetaldeído, acroleína, acetona, isso tudo pode estar presente ali dentro do vape, junto com o cheirosinho, junto com o odor. E é isso que, quando inalado, provoca inflamações severas no tecido pulmonar e leva ao adoecimento mais rápido. E aí vem a grande questão. Um vape equivale a fumar 2,5 maços de cigarro em um único dia. Dependendo do vape, é como se fumasse 5 maços de cigarro num dia. Então nós estamos falando de 100 cigarros num dia. E tabaco, diga-se o que quiserem dizer a respeito do tabaco. Tabaco sempre faz mal. Não existe benefício do uso do tabaco. Então, aquelas entidades que são a favor do cigarro eletrônico, da regulamentação do cigarro eletrônico, eles estão pensando na questão do mercado financeiro. Com certeza. Tá? O ganho associado a isso é enorme. Agora, o Brasil vai precisar regulamentar. Vai. Porque hoje está ilegal. E esses cigarros, esses dispositivos, eles estouram, eles explodem, provocam queimaduras gravíssimas e danos na face. Isso tudo tem um custo ao sistema de saúde. E hoje isso é comprado sem imposto. Vergonhosamente é vendido na internet para quem quiser comprar, entregue pelo correio para quem quiser. Inclusive, doutor, ontem estava agendada uma votação no Senado do CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos, ou seja, não é da saúde, é econômico, é puro dinheiro. E foi cancelado, né, para daqui 30 dias, porque eles vão abrir vistas para verificar certinho como que vai ser feito. Mas a votação era para regulamentar mesmo a propaganda do cigarro eletrônico no Brasil. A comercialização, industrialização, exportação, importação, enfim, que hoje pela Anvisa, né, é proibido pela resolução da Anvisa. Então, ao contrário do que a OMS orienta, do que a Anvisa orienta, a Comissão de Assuntos Econômicos está aí para visando o mesmo lucro, igual o doutor acabou de falar. No Brasil, nós temos uma coisa que funciona muito bem. Embora a gente esteja mais acostumado com coisas que aqui dão errado, comparado com outros países, uma coisa que no Brasil funciona muito bem é a campanha anti-tabagismo.
Perfeito. Nós tivemos uma mudança de perfil epidemiológico, diminuiu o número de doentes pulmonares ao longo do tempo. Hoje a gente tem menos pessoas fumando do que antigamente, tá? Então esse é um perfil muito relacionado à regulamentação da propaganda. Então essa é uma coisa que nós precisamos olhar internamente para dentro do nosso país. Se eu já tenho uma legislação que funciona, se nós já arraigamos um costume de combate ao tabaco, por que eu vou estimular o uso do cigarro no dispositivo eletrônico? Exato. É uma forma de querer recuperar o prejuízo da campanha anti-tabagismo, porque eu estou falando de um dispositivo até 5 maços de cigarro Exato. num dia. E aí é a quantidade de uso. E uma coisa que não se observa, de repente você é uma pessoa que nunca fumou na vida, Não consigo. e você sai com os seus amigos e vai numa baladinha de final de semana, e todo mundo está experimentando vape, e você experimenta também. Mas ali a dosagem é alta e tem componente químico. O risco de você ir parar num pronto-socorro é muito alto. O risco de você ter lesões severas, agudas, de ter hemorragia pulmonar, é um risco alto. Tá? Então, essas coisas, quem defende esse tipo de tabaco nunca passou 1 hora sequer conosco dentro de um pronto-socorro atendendo uma emergência respiratória de alguém que está com falta de ar, precisando de oxigênio. É a única maneira de defender esse tipo de produto, principalmente na nossa população jovem. Exatamente. Porque o estímulo é que o jovem use. Porque se o jovem começa, ele vicia e ele não para mais. Diretamente direcionado para o jovem, tanto porque tem um gosto agradável, tem um cheiro agradável, o dispositivo tem um design agradável, Exato. com personagens do momento. Então não é uma propaganda, assim, uma coisa voltada para o público adulto. Igual eu falei para os jovens ontem, antes de ontem, hoje, o foco é eles. A partir do momento que eles se tornarem clientes do tabaco, aí acabou, né? Exatamente. Aí a gente entra na questão da dependência, né? Da dependência. E, doutor, como que isso acontece? A parte química mesmo? O organismo, ele vai criando uma resistência ao tóxico que está sendo usado. No caso, a nicotina. Então, há uma tendência de você necessitar cada vez maiores quantidades para obter prazer, para obter satisfação com o produto que você estava usando. Vai chegar um dado momento que o cigarro já vai ser, ou em qualquer uma das suas modalidades, vai ser já incapaz de oferecer aquela sensação de prazer que você estava buscando. E é o momento que daí parte-se para drogas mais pesadas. Tá? Quando a gente fala em drogas mais pesadas, é comum que os adolescentes chamem de droga pesada a cocaína e os seus derivados. Não, nós estamos falando da maconha. A maconha é uma droga pesada. O álcool é uma droga pesada. Mas o jovem tende a experimentar. Principalmente experimentar aquilo que é proibido. Se a gente diz assim, não faça, é o caminho que faz. Tá? Então, a gente não diz não faça. O que a gente diz, fumar faz mal à saúde. Fumar é prejudicial à saúde. Não está sendo dito que não é para fumar. Tá? Aí a decisão é o arbítrio de cada um. Eu vou experimentar, eu estou usando o meu livre-arbítrio e estou experimentando uma maconha. As consequências ao meu organismo e as consequências sociais disso, eu tenho que arcar. Eu sou responsável pela escolha de ter experimentado, eu sou responsável pela escolha de fazer uso, mas eu não tenho domínio sobre as consequências disso. Muitos até desconhecem as consequências, né? Exatamente. E aí, a Denise, hoje ativa na área da segurança pública, que é uma área na qual também já fiz parte na minha vida, observa isso no seu dia a dia. Tá? A maconha, e talvez por isso alguns digam que ela nem é uma droga e defendam a liberação dela, né? A maconha, ela tende a liberar no indivíduo, na mente do indivíduo, as potencialidades que ele tem. Então você pega um compositor, compositor musical, sob efeito da maconha, ele compõe coisas maravilhosas. Você pega um pintor, sob efeito de maconha, ele pinta telas maravilhosas. Tá?
Um escultor, da mesma maneira, alguém que faça uma trilha sonora, alguém que faça um arranjo musical, sob o efeito da maconha, tem um trabalho fenomenal. O seu trabalho vai muito bem, tá? Um escritor, e nós temos aí grandes artistas nacionais e internacionais que, sob efeito de maconha, fizeram produções culturais maravilhosas que são usadas, são apreciadas até hoje. Mas eu peguei uma pessoa que tinha um potencial, uma veia artística, e sob o efeito da maconha, essa veia artística ficou melhor ainda. Né? É o potencial que ele tem. Agora, hoje, o que nós estamos pegando? Nós estamos pegando adolescentes que eles não têm uma veia artística, eles têm uma veia voltada para a violência. São crianças que na barriga da mãe foram submetidos ao uso de maconha, ao uso de crack, ao uso de tabaco, ao uso de álcool. São crianças que, aqui na nossa cidade, nascem, e assim que desliga o cordão umbilical da mãe, essas crianças começam a convulsionar, porque elas começam a entrar em abstinência. Ela usou tanta droga dentro da barriga, que quando desliga o cordão umbilical, ela faz abstinência. Essa criança vai ser tratada, ela vai tomar remédio, ela vai fazer uma série de medicações, vai ser acompanhada ao longo da vida. Mas é um cérebro que no seu desenvolvimento já foi lesado. Agora, imagine esse cérebro lesado recebendo maconha. A maconha desperta o potencial que o indivíduo tem. E esse indivíduo está potencializado para a violência. Violência do meio em que ele cresceu, onde ele desenvolveu. E aí gera toda a catástrofe que nós temos hoje na área da segurança pública. Tá? O grande volume hoje de pessoas afetas ao sistema prisional são jovens com menos de 25 anos. Quase 100% deles ligados ao consumo de maconha. Foi a maconha que foi a responsável pela violência? Não, aquilo já estava na genética do indivíduo. Já havia uma predisposição. A maconha potencializou, tanto quanto o álcool faz. Sair da maconha, próximo passo. Eu me tornei adulto agora, eu trabalho, eu ganho um pouco mais, eu vou usar cocaína. Por quanto tempo eu vou usar cocaína? Até eu entrar em decadência. Porque daí eu perdi emprego, perdi a dignidade, perdi tudo que eu tinha, e aí sobrou o quê? Aquela maldita pedra que estão usando livre, leve, solto por aí. Então, esse é o caminho. Essas são as consequências. Onde a gente corta isso? Agora, dentro da escola, na porta da escola. Só que a escola ficou com a missão, a escola ficou com a responsabilidade de não dar só conteúdo pedagógico, mas educar para a vida, né? E conscientizar de um dano, de um vício que já vem de dentro de casa para dentro da escola. Hoje, quem oferece o vape nas portas dos colégios para os estudantes são outros estudantes da mesma escola. Perfeito. Isso você vê nas escolas públicas do município, nas escolas particulares do município. E usa-se abertamente. Indiscriminadamente. Só que se você entrar num consultório médico, você encontra médico usando vape. Você entra, por exemplo, foi uma discussão, já que você puxou a Comissão de Assuntos Econômicos, né? Na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, mês passado, numa audiência com o Conselho Federal de Medicina participou, havia senadores consumindo vape. No prédio do Congresso Nacional, é normal que se use o vape. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que é um médico, comentou com o presidente da Câmara dos Deputados: Arthur Lira, estão usando vape aqui dentro, esse negócio é proibido. O presidente da Câmara falou: é proibido? Eu não sabia. Por aí vai. E por aí vai. Por aí vai. Então é contra isso que nós estamos lutando. E é isso que eles vão votar lá, né? Exato. Eles vão votar o lobby da indústria do fumo. É isso que vai ser votado. Tá? E nós estamos lidando com isso. Perfeito.
E agora, mais nesse processo inverso, o senhor explicou ali o ciclo da droga. Agora, Denise, eu queria te perguntar, o jovem que faz o uso do cigarro eletrônico, tem estudos que comprovam que esses jovens eles têm mais chances de experimentar drogas ilícitas. Então, começa, às vezes não teve contato com outra droga, a partir do cigarro eletrônico, há esse estudo de que tem essa disposição para ir para as drogas ilícitas. O que você observa ali nesse contexto social, nessa experiência prática ali de dia a dia? O que você observa? Olha, as crianças e os adolescentes, eles sempre estão buscando novidades e estão sempre sendo influenciados, infelizmente. Né? Em vez de serem influências, eles acabam sendo influenciados pelo meio mesmo que eles convivem. Muitas vezes crescem com os pais fumando dentro de casa, com os pais bebendo, usando narguile, e aí quando as crianças começam na pré-adolescência e querem experimentar também, muitas vezes os pais orientam a não, que não pode, que faz mal. Mas o exemplo, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, como com a pessoa que está fumando, fala para o filho, você não pode com um cigarro na mão, entende? E as pessoas hoje, igual o doutor falou, que antes era moda, né? Era uma situação assim de sensação de liberdade o cigarro. Né, a pessoa tinha um status, quem fumava. As atrizes nas grandes novelas da Globo fumavam cigarro com ponteira e era muito chique. As mulheres queriam se espelhar essas atrizes. Os homens queriam se espelhar nas propagandas em que mostrava a sensação de liberdade e de prosperidade, de riqueza em quem fumava. Então, isso era o espelho na época, que as pessoas fumavam cigarro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu pergunto para os jovens se eles sairiam com um cigarro na mão. Ai, Deus me livre, é vergonhoso. Só que o pod, não. O vape não, o vape é bonitinho, exatamente. Entende? Então, eles começam a usar entre si, e é uma coisa que eles não precisam ficar acendendo, não tem cheiro, desagradável. Eu pergunto para eles, vocês ficariam perto de alguém que fuma? Ai, que nojo, eu não, é muito fedido, né? Eu não quero. Porque daí eu sou um fumante passivo. Exato. Eles têm essa consciência. Eu falo, o vape é a mesma coisa, e é pior, porque né? O índice de nicotina é muito maior, igual o doutor explicou. Dependendo da miligrama que tem no vape, pode chegar a 100 cigarros, 5 maços a 1, né, a equivalência de um maço convencional para um vape. Então é muito complicado e a indústria realmente está procurando esse público, está focando nesse público, né, jovem, crianças e adolescentes, para enganá-los de que isso é uma coisa boa, porque não tem cheiro ruim. Claro. Não irrita a garganta na hora, né? Tem um cheirinho agradável, tem um gosto agradável. Só que todas as químicas e todos os componentes tóxicos que existem lá dentro é muito pior até do que o próprio cigarro convencional. E para partir do cigarro, do vape, para outra droga, é um pulo, porque o meio que a pessoa está, ela já está usando uma coisa proibida, ou seja, ela já rompeu aquela barreira de não utilizar nada proibido. Então, isso ela já rompeu. Né? E o vape também, ele aciona um sistema de recompensa no cérebro, né, doutor? Isso. Então, igual o doutor explicou também, esse sistema de recompensa, ele vai pedir mais. Os hormônios do prazer que são produzidos naturalmente, eles vão deixando de ser produzidos naturalmente, porque o corpo entende, o doutor me fala se eu estiver errada, o corpo entende que há algo muito mais fácil para ser adquirido. E vai querendo mais, vai querendo mais, vai querendo mais, e é onde eles vão migrando aí para drogas ilícitas, né, drogas proibidas, não só o álcool, que é uma droga lícita, infelizmente, mas maconha, LSD, crack. Muitos jovens, infelizmente, já começam pelo crack, pela falta de grana para comprar uma droga melhorzinha, piorzinha, no caso, mas mais cara. E também a maconha, os adolescentes que a gente aborda na rua, de 12, 13 anos. Ô tia, é uma erva, é natural. É assim que eles acham, que é natural, que é uma erva, porque nasceu da terra, é natural, pode usar. Infelizmente. E aí esse é o caminho. O tabaco também nasceu da terra. Nasceu da terra. Tudo nasce da terra. Nesse gancho, só facilitando a conta, um vape. Um vape com 2% de nicotina. Tá? Então, se 2% dele é nicotina, 98% dele é aquele monte de porcaria que nós comentamos. Sim. Tá? Mas ali ficando na nicotina, que é o principal componente que agride o pulmão. Um vape tem 10 ml. Perfeito. É um suquinho que fica lá dentro. Ali tem 200 miligramas de sal de nicotina, naqueles 10 ml. Isso equivale a 10 maços de cigarro. Um vape, o refil de um vape,
dura 4 dias. 4 Em média, dias. 4 dias. Aí é aquela conta que dá em torno de... é o equivalente a 50 cigarros por dia. Gente, essa pessoa... Isso é aquecido lá dentro do dispositivo a cerca de 350 graus Celsius. O dispositivo é muito quente. Por isso que ele estoura, por isso que ele explode. Ele, além de ter produtos inflamáveis lá dentro, Exato. o aquecimento, a combustão que é feita é em alta temperatura. A tendência é que esses jovens apresentem no futuro câncer de boca, de esôfago, de laringe, mais precocemente do que as pessoas que só fumam o cigarro de filtro. Aí a indústria vem assim, mas se a gente regulamentar, vai pagar imposto. E o custo da saúde vai ser coberto com esse imposto. É uma falácia. Vou te dar um exemplo. Se eu internar um paciente com câncer de pulmão, o SUS vai pagar para o hospital R$700 numa autorização de internamento hospitalar, de internação hospitalar. Vai pagar em torno de R$700. Nunca que um paciente custa a um hospital público, nunca que ele custa ao SUS esses R$700. Esse valor é infinitamente mais alto, infinitamente mais caro que isso. Nós estamos falando de tratamento que vão para casa de milhares de reais, até milhões de reais. E 80% desses doentes de doença pulmonar, câncer principalmente, são ligados ao tabaco. E nós vamos ter um aumento exponencial disso. Então, por mais que se diga que, mas vai arrecadar imposto, esse imposto arrecadado jamais vai conseguir cobrir todo o custo que tem na saúde para manter essas pessoas vivas. Vivas com má qualidade. Exato. Vivas carregando um balão de oxigênio. Porque o senhor ainda fala um cenário, mas tem muitos jovens que não estão... Os casos têm aumentado muito, né? Que não se tem uma qualidade, não se tem uma perspectiva de vida. Fora aqueles que nem chegam, né? Nas escolas municipais, infelizmente, nós trabalhamos na patrulha escolar, né? Muitos casos de pais que simplesmente autorizam os filhos de 10 anos a usar vape, sabe? E a gente está tendo esses problemas hoje em dia. Além das crianças serem totalmente desorientadas, ainda quando o pai vai e ratifica o comportamento, o que faz? Exato. Não é? Que tipo de adultos que a gente vai ter no futuro? Que tipo de cidadão, que tipo de profissional, que tipo de pais que nós teremos no futuro? Se as crianças hoje em dia estão tão aceleradas e buscando coisas que não é para a idade de ninguém, muito menos para delas. Você tocou num ponto muito importante, um ponto muito delicado que a gente sempre traz aqui, que é a questão da família, né? E assim, acredito que vocês vão concordar comigo, que muito provavelmente esses jovens, esses adolescentes, quando eles estão fazendo uso dessa droga, algum rastro fica, algum sinal eles estão dando. E, em contrapartida, temos ali pais normalmente sobrecarregados, e é muito importante esse olhar mesmo, né, para esse sujeito, para esse adolescente, para, né, esse jovem. E eu queria que vocês me explicassem como, então, identificar esses sinais para esses pais, né, que nos assistem. Como é possível identificar ali esses sinais nesses jovens? E eu falo daqueles sinais que talvez não sejam tão visíveis, assim. O que vocês me falam? Os sinais de que a criança está usando, a criança ou adolescente está usando drogas, no caso, né? Está usando alguma substância. Bom, a mudança de comportamento, às vezes, não é tão visível, mas é nítida. O que acontece muitas vezes é que os pais, na correria do dia a dia, não observam seus filhos. Porque deixam-os no celular, aí não tem como observá-los. Porque também não há mais diálogo nas famílias, as famílias não se sentam mais à mesa. Então, como que eu vou observar que o comportamento do meu filho mudou se eu mal falo com ele? Se eu trabalho o dia todo, eu chego, vou correr na correria de fazer janta, fazer as coisas e tal, que a maioria das famílias é assim, e o filho chega e vai pro quarto, fica no celular, sei lá o que ele tá olhando. Quando eu vou dar boa noite, chamo para jantar, correndo, e quando eu vou dar boa noite, já dormiu. Então, qual o momento que eu tenho para diálogo? Como que eu vou saber que o meu filho mudou o comportamento? Muitas vezes o pai ou a mãe já sabe quando alguém conta e ainda assim eles querem tapar o sol com a peneira e não acreditam. Meu filhinho não, porque meu filho é instruído, eu falo sobre isso com ele.
e pronto. Mas o grande problema das famílias hoje em dia é a falta de diálogo, a falta de percepção, a falta de confiança. Então, eu, no meu ponto de vista, eu vejo que se as crianças confiarem mais nos seus pais para resolver os seus problemas, elas os buscarão mais. Porque, às vezes, a criança tem medo, a criança ou adolescente tem medo de contar as coisas para os pais, porque antes de acontecer, os pais falam, se você não me chamarem na escola, você vai apanhar. Se acontecer não sei o que, você vai apanhar. Se alguém te bater, você vai lá e resolve. E com essas orientações contrárias, que só, né, atrapalham a vida da criança, leva a criança a cometer violência e entrar nesse mundo, e a criança já perde a confiança, porque a minha mãe vive surtando, vive brigando com meu pai, a minha casa é tão desestruturada, eu vou procurar que ajuda lá. Exato. Então, o principal ali na família, se você olhar no olho do teu filho, você vai saber o comportamento dele. Se você tiver esse vínculo com ele afetivo, diário, você vai saber o que mudou nele. Exato. Então, o comportamento é bem nítido. O que atrapalha é a pessoa não ter diálogo com os filhos. Exato, essa cultura, né, do diálogo. E entre outros fatores também que a criança pode mostrar é mudança de humor repentina. Né, uma hora tá bem, outra hora tá mal, muda de humor drasticamente, começa a ficar mais revoltado, começa a ficar mais respondão. A gente observou isso nas escolas, né? O aluno era tão bom, de repente, agora tá assim, né? Mais arredio, não come ou come demais. Tem todos esses fatores que muitas vezes as pessoas nas suas pressas, nas suas vidas, não observam e quando percebe já é tarde. Exato. Que interessante. E complementando essa tua fala, às vezes percebe o comportamento, mas não percebe que é um comportamento anormal. Às vezes é um comportamento tão arraigado dentro daquela casa, às vezes o pai está olhando para um comportamento inadequado do filho, mas é como ele se comportava. Então ele acha que é normal. Verdade. Então está normalizado aquilo que é errado. Normalizou-se o que está errado. Tá? Então, muitas vezes, o freio nesses jovens e adolescentes só vai acontecer depois dos 18 anos, quando vira um caso de polícia. Infelizmente. Tá? E eles experimentam coisas erradas com facilidade. O que é errado é fácil de ser encontrado. Hoje a internet está aí, a internet é um mundo a descoberto, que dependendo do uso que você fizer dela, você pode tirar dali um grande cientista, tá? Um grande programador, alguém que tem um sucesso acadêmico e financeiro através da internet, mas você pode tirar dali de dentro também um sociopata, um antissocial, tá? Que vai cometer crimes os mais diversos possíveis. A sociedade americana é uma sociedade que mostra muito isso para nós. Nós já estamos importando dos Estados Unidos aquele modelo de ataque nas escolas. A Guarda Municipal já enfrentou esse tipo de situação aqui em Arapongas. Na nossa região, em Cambé, há não muito tempo, nós tivemos uma invasão na escola com disparo de arma de fogo e morte de aluno. Sim. Tá? Em Santa Catarina, o sujeito saiu do jogo da internet, entrou com uma machadinha na escola, como se estivesse dentro do jogo, e fez tudo aquilo. Mas agora a sociedade está violenta. Falácia. Em 1998, em São Paulo, nós estamos falando de 26 anos atrás, portanto, os pais que hoje dizem, as pessoas que estão hoje na faixa dos 60 anos, que apontam o dedo para a juventude e dizem que a sociedade de hoje está mudada, que a sociedade de hoje está desorganizada, isso e aquilo, em 1998, o estudante de medicina da USP entrou dentro de um cinema em São Paulo com uma metralhadora e atirou em todo mundo que estava lá dentro. Matou várias pessoas. Foi lá na Faculdade de Medicina da USP que, numa festa dos estudantes de medicina, um aluno ficou morto no fundo da piscina. Tá? Isso estou falando num local que, em tese, estamos lidando com pessoas que têm um nível de formação maior e têm uma qualificação maior. E existe isso. Existe isso há quantos anos? Nós estamos falando de quase 30 anos atrás, 26 anos atrás acontecendo isso. Então, essas pessoas que tinham lá 20 anos a 26 anos, estão hoje com 46. São os pais de hoje que não têm tempo para estar olhando para os seus filhos, ou estão normalizando essa situação. O filho faz a mesma coisa que ele fazia.
Tá? Então, é isso que facilita o acesso ao que é errado. A permissividade de quem cuida, e nós estamos entrando na seara de famílias, estamos referindo que tem um pai e uma mãe em casa, e estamos fazendo essa referência. A maioria hoje dos nossos adolescentes, nós estamos se referindo a mães solos ou jovens que estão sendo criados pelos avós. Então falta ali uma figura também, falta uma das figuras de referência. Né? Isso tem que ser trabalhado com a sociedade. Dos Estados Unidos, hoje, a estatística atual americana, no ensino médio, ou seja, entre 15 e 17 anos de idade, a cada 4 estudantes, um fuma cigarro eletrônico. Nós estamos falando de 25%. Nós ainda estamos longe disso. Uma pesquisa que teve aqui no Brasil, 1 a cada 6 fuma, de 13 a 17 anos. E aqui na região sul é 1 em cada 5. Nós vamos nos aproximar cada vez mais disso. Cada vez mais a gente vai se aproximar desse modelo americano, que é o modelo cultural que a mídia e que a internet nos impõe. E falando de saúde mental, né, que o uso das drogas ilícitas tem sido fortemente associado a uma série de problemas de saúde mental. A pergunta que eu gostaria de fazer para um sujeito que nunca teve nenhum tipo de patologia, né, neste sentido, ou para o sujeito que já tem algum tipo de patologia, a droga vai potencializar? Potencializa. Potencializa. Não tem. Vou te dar o exemplo da maconha. Perfeito. Alguém que não tem patologia nenhuma começa um uso desregrado de maconha. Fuma 1, fuma 2, fuma 3 e todo dia tem uma necessidade de uma quantidade cada vez maior. Esses indivíduos, quando chegam ali aos seus 18, 19 anos de idade, eles surtam, eles costumam ter surtos psicóticos, surtos violentos, aquelas necessidades de contenção pela Guarda Municipal, recorrer ao SAMU para levar ao pronto-socorro, todos os dias temos. Todos os dias, e bastante. Tá? São pacientes que acabam sendo internados na Casa de Saúde de Rolândia, ou então no Hospital Psiquiátrico de Jandaia do Sul. E esses pacientes acabam desencadeando, desenvolvem uma patologia incurável chamada esquizofrenia. O que é a esquizofrenia? A esquizofrenia, ela é a patologia psiquiátrica por excelência, é a loucura por excelência. Esquizo significa partido ao meio. Então é como se a mente do indivíduo tivesse partida ao meio. Ela está quebrada, e aí esse indivíduo foge da realidade. São jovens que, quando nós vamos atendê-los, eles estão vivendo num mundo paralelo, eles estão em Nárnia. Eles nunca estão aqui junto conosco. Tá? Então, essa é a principal consequência. Jovens saudáveis que nunca tiveram patologia nenhuma. Doutor, só um adendo. Eu queria até falar o que eu falei para os jovens hoje a respeito da esquizofrenia, que é tão sério isso. Para vocês terem uma noção, eu tenho um irmão, ele tem 43 anos, ele tem esquizofrenia desde os 15. E ele era uma pessoa normal. Ele estudou até a 7ª série, ele vendia doce, vendia sorvete, ajudava em casa. Normalzinho, a gente brincava, ele é um ano mais novo que eu. E com 14 anos, ele entrou na modinha do quê? De cheirar cola, doutor. Cheirar cola. E com 15 anos, ele começou a ter alucinações. E alguém queria matar ele, ele brigava sozinho, ele se batia, ele dava soco no ar dizendo que alguém estava ali, né? E minha mãe levou nos médicos, enfim, e ficou pior e começou a correr pelado na rua e ficou nesse estado que o doutor falou, partiu. Deu nas tomografias, nos exames de imagem, que uma parte do cérebro foi afetada, não tinha mais jeito, ficou várias vezes, e até hoje ainda às vezes precisa ser internado em clínicas, em Jandaia, Rolândia, Londrina, toma medicamento, até hoje ele tem 43 anos, ele está naquele estado, ele não fala direito, ele não raciocina direito, ele é bem complicado. E isso tudo porque não tinha patologia, meus pais não fumavam e nem bebiam nunca. Então, é um desses casos que o doutor está explicando na prática. Exatamente o ponto que a gente comentou. O ponto que comentou.
vou dar uma experimentada. Então, porque ou não meus já tinha amigos- essa Exato, predisposição a exato. usar. Então, o organismo dele estava limpo e surtou, Exato. explodiu. Até o ambiente, né? As influências, às vezes, vamos fazer aquilo ali. E está com 43 anos muito e é perigoso, né? irreversível. Ele está naquele estado. Quantas vezes eu tenho que mandar a foto dele aí para o pessoal ajudar a procurar? E é complicado. Eu falo porque, né? Porque as pessoas têm que saber. As pessoas precisam saber de casos reais também, para que entendam que a gente está falando de um assunto dimensão, muito né, sério, entenda a do que a gente tá dimensão. falando. Exatamente. Porque foi uma vida inteira, e não foi só a vida dele, foi a vida da minha mãe, que está cuidando dele há 30 anos, foi a vida de toda a família, e foi a vida de toda a descendência que ele não teve. Exato. Ele não teve Nossa, filhos, ele não forte teve isso, netos, ele não teve bisnetos, não teve nada, não teve profissão, não teve nada. Porque entrou na modinha da cola na época, e hoje em dia a modinha tá o cigarro eletrônico. Exato. É isso que a gente comenta, né? Para vocês verem o quão grave é você querer pertencer a um grupo, ou você querer simplesmente entrar na modinha para ficar legal no seu ecossistema. Sai desse Todo mundo ecossistema. faz, eu vou fazer vamos também. provar, né? É porque Só a uma pessoa vez. é fraca, eu sou forte. Não, gente, é sério. É Isso sério, é químico, viciante. né? E é só o primeiro passo para as outras, né, doutor? É exatamente isso. Que forte. Um exemplo forte. prático, Exato. O doutor já deve trazido ter de atendido. tudo que é de todo o sofrimento Todo sofrimento. que uma patologia traz por causa de uma modinha. Não só para o sujeito, mas para toda a família, né? Imagina. E para a Uma sociedade vida que como foi- um todo. Sim. Né? É. Quer dizer, destruiu uma mente que tinha tudo para ser uma mente brilhante. Porque você está falando, nós estamos falando de um rapaz que teve a mesma formação que a Denise que está aqui Sim. conosco. Que tem a mesma linhagem da Denise que está aqui conosco. Exatamente. Ele podia estar aqui conosco. Exatamente. Ele também podia ser guarda municipal. Ele podia ser o médico que estava aqui falando com você agora. Verdade. Porque eu também vendi sorvete nas ruas. Eu comecei com 10 anos vendendo sorvete E nas eu com ruas. 7 um dia. Tá? E só que fugir da cola de sapateiro. A cola de sapateiro, Olha só. a cola de sapateiro era o que tinha de melhor na nossa época. Sim, mais acessível, né? O thinner. Meu Deus. É? Então, é o que havia de acessível. Mas havia foco, havia orientação, Claro. havia um determinado compromisso. E não digo que ele não tivesse, mas em dado momento, por alguma questão da vida dele, Perfeito. ele foi Maria, vai com as outras. Aí que entra o ponto de que nós estávamos comentando. O papel da família, mas o indivíduo também se conscientizar disso, da questão das influências, da tecnologia, porque nós não estaremos vigilantes 24 horas por dia, né, com esse filho. Então, justamente esses momentos que eles estão fora desse olhar, daí a importância disso aqui que nós estamos fazendo, desse movimento de informar e conscientizar, né? Porque eles nem imaginam, né? E essa percepção não pode estar terceirizada para a escola. Uhum. Essa percepção não pode estar terceirizada para o projeto crescer, para a guarda municipal, para os médicos, para os psicólogos. Essa percepção tem que vir da família. É de berço. Claro, claro. Porque a partir do momento que a pessoa sabe a sua real identidade, sabe quem ela é no mundo, ninguém vai fazer a cabeça dela, sabe? Eu sei quem eu sou. Eu sei que não combina comigo usar droga, eu sei que não combina comigo fazer, com a minha identidade, fazer certas coisas. Então, para quem não tem caminho nenhum, qualquer caminho serve, entende? Então, a pessoa, desde o berço, os pais têm que orientar a criança quem você é, o que você é. Na nossa família, você é importante, tem que alimentar a autoestima da criança, principalmente hoje em dia, igual o doutor comentou, tantas famílias que tem só a mãe, né, só a mãe solo, a criança se sente rejeitada, e a rejeição é um dos pontos principais para o uso de drogas, porque, por que meu pai me abandonou? Muitos pais presos também, a gente já ouviu crianças com uma tristeza profunda porque o pai está preso, com uma tristeza profunda, meu pai abandonou minha mãe. Então, precisa ser suprido isso com amor, com muito amor desde pequeno, dar limites para as crianças, sabe? Palavra-chave, Denise. Fazer com que elas Limite. aprendam a passar por frustrações, dizer não para as crianças. Deixa sofrer, falo não em casa, sabe? Para depois não sofrer lá fora. É com amor, né? É com amor. Sim, impor limite é uma forma de dar amor. Sim. Há um ditado muito antigo do Mahatma Gandhi que fala que um pai sábio, pais e mães sábios, são aqueles que de quando em quando deixam os filhos queimarem a ponta do dedo, porque eles precisam aprender que dói.
Tá? Então, o colocar limite, definir espaços dentro de casa. Ah, não, mas meu filho tem espaço dentro de casa. Sim, fica o dia inteiro fechado dentro do quarto com o celular, jogando Free Fire e outros jogos assemelhados. O que está vendo? O que está fazendo? Tá usando vape lá dentro, ninguém percebe. Outro ponto também é a questão do diálogo. Dados também afirmam que os indivíduos, os jovens, que encontram na família esse apoio ao invés da punição, têm uma recuperação mais rápida. Daí a importância do diálogo, né? Sim. Nestes casos. Porque o julgamento sempre é prejudicial, né? Você precisa orientar, dar limite, deixar bem claro que foi errado, que não gosta, porém não adianta julgar, ficar jogando na cara o resto da vida e a criança não poder piscar, que já está desconfiando, você não está usando não, você não está usando não, todo dia. Cansa. Tem que promover ali um espaço. Tem que dar uma chance. Exato. Tem que dar uma chance. Chamar para si. A criança está indo para o outro lado, o adolescente está indo para o outro lado. E é o momento dos pais chegarem com amor e chamar para si. Com amor, com autoridade, com limites também. Perfeito. E vocês falaram bastante desse ponto da experiência prática. E eu gosto muito aqui, a gente sempre fala de um tema, mas a gente acaba sempre tendo acesso à experiência prática de vocês, esse tato humano mesmo. E eu queria saber se vocês se recordam, ao decorrer aí das suas carreiras, de alguma história que marcou vocês, algum caso, alguma situação que marcou vocês de alguma forma e vocês gostariam de compartilhar com a gente. Um de cada vez, hein? Olha, eu vou falar de uma mulher e ela não é adolescente, ela já é mais de idade, eu tenho em torno de 53, 54 anos. Eu trabalhava na Patrulha Maria da Penha, estava na Delegacia da Mulher, e o lema lá que todo mundo sai atendido, doutor, que é muito importante. A doutora Camila, a maravilhosa, e às vezes a pessoa não sabe onde procurar, e ela vai em algum órgão público solicitar uma ajuda. E às vezes, por mais que não seja aquele órgão atendimento, dar atendimento é pelo menos orientar a pessoa onde ela deve ir, não é? Exatamente. Por exemplo, Delegacia da Mulher, não é violência doméstica, então vai falar simplesmente, não é aqui. Tchau. Não, orienta, poxa, orienta, não custa, a pessoa está lá porque não sabe. Então eu pedi para que se chegasse alguém que não soubesse, a recepcionista não soubesse informar, que mandasse a minha sala, que eu dava um jeito. Porque chegava de tudo, né, naquela delegacia lá, e chega ainda. E essa mulher chegou desesperada, chorando, falou, nossa, foi Deus que me mandou aqui, porque eu não sei mais onde procurar, eu já fui em um monte de lugar, não consigo achar ajuda, eu sou viciada em crack, eu não quero mais essa vida, mas ela estava desesperada, desesperada. Falou que era viciada em crack e eu tinha traficantes atrás dela e estava desesperada e pedindo ajuda. Eu pedi para ela se sentar, se acalmar. E eu falei, você já foi internada em alguma vez, em alguma clínica de reabilitação? Ela falou que não, mas se ela gostaria. Aí ligamos no CAPES, graças a Deus o pessoal é sempre muito bem atencioso, sabe? Já conseguiu uma consulta de acolhimento para ela no mesmo dia. No outro dia, ela passou pelo psiquiatra, que já passou para ela os exames, ela fez os exames, conseguimos o internamento, e ela foi internada no dia seguinte. E levei ela lá em Londrina e ela ficou lá no internamento. E eu fui visitar ela um dia e ela estava bem, graças a Deus, estava parecendo outra pessoa. Antes do senhor contar a sua história, eu tenho uma pergunta antes da gente fechar. Quais são as opções disponíveis, já que ela falou muito disso, desse caso dessa jovem me chamou a atenção, de tratamento, doutor? Alguém que se identifique, que deseja buscar ajuda, como que ela vai ser amparada? Quais são as opções? No caso do vape, que é o cigarro eletrônico, nós estamos falando do tabaco, tá? Então, a Secretaria Municipal de Saúde oferece aqui em Arapongas um programa para quem deseja parar de fumar com fornecimento de medicamentos. Perfeito. Esse fornecimento de medicamentos passa obrigatoriamente pela pessoa ser avaliada na unidade de saúde perto de sua casa. Não são todas as unidades da cidade que estão capacitadas a oferecer esse tratamento. Então ela deve se informar no posto de saúde mais perto de casa, onde eu me dirijo, até onde eu vou para fazer o tratamento, porque eu desejo parar de fumar. Tá? Então essa é a primeira porta do antitabagismo. Nós temos alguns grupos na cidade em funcionamento e funcionam muito bem. Olha só, tá? dentro da cidade. Nós disponibilizamos via Secretaria Municipal de Saúde medicamentos de primeira linha antitabagismo, desde comprimidos, adesivos, gomas, com medicamentos para tirar a vontade de fumar ou pelo menos diminuir a vontade de fumar.
Isso está disponível na rede SUS. Tá? São medicamentos que demandam de receita médica, então o paciente não consegue ter acesso a isso na farmácia sem ter um receituário. São medicamentos de alto custo, então ele precisa fazer todo o acompanhamento para ter uma certificação que ele realmente deixou de consumir o tabaco ou pelo menos diminuiu, que daí a gente entra no campo da redução de danos. Quando a gente falar de outras drogas, álcool e outras drogas ilícitas ou lícitas, porque medicamentos também causam dependência, tá? Nós temos à disposição no município, como porta de entrada, sempre como porta de entrada, a unidade básica de saúde, a equipe de saúde da família, mais próxima à residência do indivíduo que deseja tratamento. Esses pacientes muitas vezes são atendidos na própria unidade, começam o acolhimento e tratamento ali, e na maioria dos casos consegue tratar trabalhando sem precisar se afastar do trabalho, tomando medicamento uma vez por dia ou 2 vezes por dia. Casos de maior complexidade são encaminhados para avaliação psicológica e psiquiátrica. Nesse segundo ponto, nós temos algumas portas na cidade que recebem esses encaminhamentos. Nós temos o ambulatório de saúde mental do Centro de Especialidade Jaime de Lima, no Parque Industrial. Perfeito. Nós temos hoje atendimento psiquiátrico na unidade 18 horas do Petrópolis e na unidade 18 horas do Palmares. Cada uma dessas unidades, um período, uma vez por semana, como também mais uma porta de entrada. Tá? Nós ainda temos o apoio do CISVIR, que oferece ambulatório de psiquiatria, e nós temos o CAPS-AD, da Rua Marabu, que é porta aberta, agenda livre, com equipe multiprofissional, que atende dependências químicas e de álcool em geral. Tá? E aí, o paciente quer fazer o tratamento. Então, essas portas são para quando ele quer fazer. E quando ele é voluntário. E quando ele não quer fazer, quando ele é involuntário, são as mesmas portas. A família tem todo o direito de entrar em contato e pedir atendimento. E a resistência, na maioria das vezes, do homem jovem em se submeter ao tratamento, indica uma falha do atendimento, o que pode levar a um internamento psiquiátrico involuntário. Então, muitos pacientes vêm a nós depois de passar uma temporada em Jandaia do Sul ou Rolândia. Eles vão na marra, involuntários, e na volta eles dão continuidade. Aí já restaurados, desintoxicados, eles vêm para dar essa continuidade. Então nós temos essas portas aqui na cidade, pelo SUS, e no caso do CAPS, da Rua Marabu, é livre demanda, lá não precisa nem do encaminhamento. Se a pessoa quiser parar, ou se algum familiar quiser procurar o serviço, ele procura o serviço lá e vai ser muito bem atendido. E é importante relembrarmos também que sozinho é muito difícil, né? Mas com todo esse recurso, todas essas possibilidades, pode ficar muito mais fácil, né? O senhor lembra de alguma história? É meio que covardia perguntar se eu lembro de alguma história, porque eu conversava com vocês um pouco antes da gente começar o nosso bate-papo gravado, né? Que antes da minha atividade médica, eu era policial. E no período em que eu fui policial, a maior parte desse período, eu estive na Polícia Civil e já vocacionado para a medicina, lotado no Instituto Médico Legal. Então, trabalhei muitos anos na corregedoria da polícia e também no IML. E no IML eu tomava contato diretamente com o setor de autópsias. Eu cheguei a participar diretamente de 8.000 exames ao longo dos anos que eu estive no IML. E dos casos que me chamam a atenção, que talvez mais me chame a atenção, foi um caso que eu tive a oportunidade de atuar como perito. Foi o caso que é conhecido como Bruxas de Guaratuba. Esse vale um podcast só para ele, para a gente conversar. Em 2010, eu tive a oportunidade de apresentar um parecer ao Tribunal de Justiça do Paraná, quando as acusadas foram levadas ao Tribunal do Júri. E com o conhecimento então vigente, lá em 2010, eu levantei uma nova tese
em relação ao acontecido com a vítima. Então aquele foi um trabalho hercúleo que nós fizemos, foi feito em equipe, não fiz sozinho, e que rendeu, aqui ao modo que nós estamos fazendo hoje, um famoso podcast, que é o caso Evandro. Não sei se você já ouviu falar do caso, tá? É um podcast maravilhoso e também tem uma série maravilhosa a respeito do mesmo tema. Passou muito rápido essa aula maravilhosa, necessária, difícil, mas necessária, né? Então, para a gente encerrar, eu gostaria que vocês, se pudessem ali olhar nos olhos desses jovens ou até das suas famílias, pensem o que vocês diriam para eles. E fiquem à vontade para a gente se despedir. Pode ser um de cada vez, tá? E aí, nessa câmera aqui, tá bom? Ok, eu queria me dirigir a vocês, não com palavras minhas, mas eu queria ofertar a vocês que estão acompanhando uma nota à sociedade do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria a respeito do cigarro eletrônico. Então, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria afirmam: o cigarro eletrônico causa sérios danos à saúde. O que diz a nossa nota? O uso do cigarro eletrônico em qualquer faixa etária traz prejuízos para a saúde individual e da população. Trabalhos científicos e relatos apontam inúmeros casos de pessoas que desenvolveram doenças em decorrência dessa prática. Neste momento, ocorre uma mobilização por parte de alguns segmentos para a liberação do cigarro eletrônico no país, tentando mudar a legislação em vigor que proíbe a comercialização, a importação e a propaganda deste produto. Ciente disso, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria alertam os brasileiros sobre os riscos relacionados ao uso desses dispositivos e solicita que 1. Os médicos orientem os seus pacientes e a população em geral a não utilizarem o cigarro eletrônico, alertando-os sobre os efeitos deletérios causados pelo seu uso. 2. Os meios de comunicação atuem como agentes de conscientização junto à população, levando ao público informações adequadas, acessíveis e de fontes confiáveis sobre os riscos envolvidos no consumo do cigarro eletrônico. 3. O governo, em todas as suas esferas, e o Congresso Nacional se comprometam em manter a proibição em lei do uso dos dispositivos eletrônicos para fumar, bem como reforcem os mecanismos de fiscalização e controle e desenvolvam campanhas de esclarecimento sobre os malefícios dessa prática. 4. A população em geral colabora com a sensibilização dos usuários dos cigarros eletrônicos, orientando-os sobre a necessidade de abandonar esse hábito nocivo para a saúde. O Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria alertam que o cigarro eletrônico possui altos índices de nicotina e de outras substâncias nocivas em sua composição. Causa dependência química e pode levar milhares de pessoas ao adoecimento e à morte. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo convite que foi feito e me coloco à disposição para outros momentos como este, que fazem parte da essência do que fazemos no SUS em Arapongas. Além do tratamento do doente, nós temos que fazer o que fizemos aqui hoje, prevenção. Isso aqui é o que funciona. Isso que estamos fazendo aqui hoje, se alguém desistir do vape por ter ouvido a nossa conversa aqui hoje, já valeu a pena. Já valeu a pena. E agora é sua vez, Denise. E aí, pessoal, eu quero deixar para vocês o seguinte apelo, na realidade. Que vocês levem muito a sério todas as informações que foram prestadas aqui. Muitas pessoas acham que o cigarro eletrônico é menos nocivo do que o cigarro convencional. Muitas pessoas que já usam o cigarro convencional tentam parar de fumar utilizando o cigarro eletrônico e acaba se prejudicando ainda mais, porque conforme nós vimos aqui, o cigarro eletrônico tem muito mais substâncias tóxicas, muito mais nicotina do que o cigarro convencional. Pais, não é normal o seu filho usar cigarro. Não deixe o seu filho se iniciar no uso das drogas, porque isso é uma droga. Vigiem os seus filhos, conversem com os seus filhos.
Eu peço a vocês, mãe, pai, avós, responsáveis, que tenham um olhar de cuidado para nossas crianças e nossos adolescentes. Que vocês os percebam. Não apenas vivam uma rotina com eles como se fosse mais um dia, mas percebam as mudanças de atitude, percebam o crescimento deles, as fases de 1 a 5 anos, de 5 a 10, pré-adolescência, adolescência que é uma fase tão difícil, né? A fase mais difícil da vida é a adolescência. Então os perceba, os ajude a passar por essa fase, os ajude a passar por essa etapa, estejam presentes, supram as necessidades deles com amor, que eles possam estar conectados a vocês, que eles possam confiar em vocês, que eles possam levar os problemas para vocês. E digam aos seus filhos, por mais que você age errado, eu te amo, eu não gosto das atitudes, a gente vai conversar, a gente vai resolver, mas a pessoa não pode ser julgada, e sim as suas atitudes. Então, se for para julgar, julga os atos e não as atitudes. Não, julga os atos e não a pessoa, tá? E para vocês que é crianças e adolescentes, vocês são pessoas livres. Não se prendam, não se amarrem em drogas. É um caminho que muitas vezes não tem volta. Como nós falamos aqui, é um caminho que leva à destruição total. Você pode chegar a vegetar, a ficar totalmente incapacitado. Você pode ter AVC, derrames, entre tantas outras coisas, esquizofrenia. Então, cuidado com essa modinha. Modas passam, mas a sua vida não. Nós estamos passando por aqui, nós estamos hoje na ativa, amanhã é vocês que vão estar aqui no nosso lugar. Vocês vão ser doutores, vão ser policiais, vão ser advogados, vão ser apresentadores, vão ser presidentes. Pensem nisso. Qual que é a meta da sua vida? Qual que é o objetivo? O seu currículo começa hoje. Não começa com 18, 20 anos. Seu currículo começa hoje. Quando você for procurar um emprego, as pessoas não vão só olhar o papel. Eles vão olhar a sua rede social, vai olhar com quem você conversa, vai olhar com quem você se influencia, quem é o seu ecossistema. Então eu peço para vocês, pensem nisso com carinho, não se deixem sucumbir, digam não às drogas, não ao cigarro eletrônico, influenciem sim as pessoas, mas a terem uma vida plena e uma vida livre, porque vocês são livres. E eu agradeço também a vocês aqui pela oportunidade. Tocou no coração, viu? Gente, de novo, muito obrigada. Quanto rico conhecimento, que dupla maravilhosa. Por mim, vocês ficariam aqui comigo agora em todos, que foi maravilhoso. Eu agradeço muito. Com certeza contaremos com vocês em outras oportunidades. E para você que ficou até aqui, manda para aquele amigo, manda para aquele conhecido, ou você que é familiar, envia para alguém que vai ser alcançado com esse vídeo. E nós esperamos vocês na edição do mês que vem. Tchau, tchau!